Fala, família dessa futebol. Firmeza, família, tô aqui pra gente falar do derby, né, que aconteceu pelo Brasileirão entre Palmeiras e Corinthians. O derby aconteceu lá na Arena Barueri. Em relação ao local, eu acho que foi um equívoco da logística do Palmeiras, né, principalmente da presidenta, que escolheu Barueri. Eu acho que esse jogo poderia acontecer lá no Pacaembu, que tá com a estrutura bem melhor, tá com um gramado que também é bem parecido com o gramado que se utiliza lá no Allianz Parque e também na Arena Barueri. Então não é questão de você ter algum tipo de vantagem ou não em relação ao gramado, né? A gente sabe que a Leila tem interesses comerciais bem fortes lá na Arena Barueri, porque a empresa onde ela é vice-presidente toma conta do consórcio do estádio, mas assim, eu acho que nesse caso o, os interesses deveriam ser muito mais ligados ao Palmeiras do que em qualquer ação comercial que envolva a empresa dela, né? Mas assim, não foi dessa forma. Isso não interferiu em nenhum momento no rendimento do Palmeiras e nem também no resultado do jogo, né? O Palmeiras fez um ótimo jogo, por sinal. Acho que conseguiu recuperar, tá buscando ainda a melhor forma, mas conseguiu recuperar um pouco daquele jogo coletivo que o Abel sempre foi muito marcado, né? Pelos times que ele treinou aqui, né? As diversas versões de Palmeiras que já passou na mão do Abel, teve sempre essa questão desse jogo coletivo forte. O Palmeiras conseguiu executar isso no jogo de hoje contra o Corinthians. Pelo lado do Corinthians, acho que o time vive um momento de muito desequilíbrio tático e também técnico. Perdeu muito com a ausência do Garro, né? E o Garro vai ficar ausente ainda por um bom tempo. O Coronado também não consegue assumir essa posição do Garro, né? Se machuca, tem momentos de oscilação técnica também. Então o Corinthians fica muito estático ofensivamente, que é a maior virtude desse time do Ramon Dias, é a parte ofensiva. Então, os atacantes, tanto o Memphis quanto o Yuri Alberto, eles são mal municiados e muitas vezes eles têm que criar jogadas para que o Corinthians consiga ser minimamente incisivo no ataque. O Corinthians, para você ter ideia, foi dar o primeiro chute no gol do Palmeiras já no final da partida, né? Então, realmente causou muito pouco perigo ao gol do Everton. E, cara, acho que assim, pelo lado do Corinthians, acho que é bem preocupante isso, porque o time já vinha oscilando desde o Campeonato Paulista, só que o nível do campeonato é outro. O Corinthians caiu num grupo que não exigiu tanto dele assim, ainda mais porque não há confrontos diretos entre os grupos, né? No grupo que a equipe está, no caso do Corinthians não teve nenhum confronto direto com nenhuma outra equipe do grupo dele, então se classificou com uma certa tranquilidade, apesar de oscilar, mesmo no Campeonato Paulista, e fez 4 jogos importantíssimos, quando valia, né, realmente, ali a classificação e o título. 2 ótimos jogos contra o Santos, na verdade, um jogo, né, porque a final é só mata, então fez um jogo interessante contra o Santos, oscilou ali, mas o Santos não foi capaz de explorar isso na semifinal do Paulistão, e fez 2 jogos corretos contra esse próprio Palmeiras que venceu hoje, mas 2 jogos muito corretos defensivamente e conseguiu se sagrar campeão. Mas a partir daí o time entrou numa espiral de oscilação. E assim, quando você sobe a régua, né, para o campeonato nacional e as competições sul-americanas, precisa de um pouco mais do que ter um ótimo trio ou quarteto ofensivo, né? Precisa ter
equilíbrio tático, equilíbrio técnico. E mesmo quando as coisas não dão muito certo, você precisa vencer as partidas. Mesmo se você não faz uma boa atuação. O Corinthians não conseguiu fazer isso, pelo menos até agora, né? Por outro lado, o Palmeiras, como eu disse, tentando recuperar o seu futebol coletivo, já consegue, mesmo não atuando tão bem, vencer 2 jogos na Libertadores e também vencer, ter 2 vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro. Então, assim, são equipes que têm personalidades um pouco diferentes em relação à maneira de lidar com o jogo, né? Eu acho que o Palmeiras ainda consegue fazer isso de uma maneira que o Corinthians ainda não alcançou. Mas é uma equipe muito. As duas equipes são muito qualificadas, tanto que nos 4 confrontos que tiveram, né? Foram 2 empates e uma vitória para cada lado. Então isso demonstra o quanto um derby é equilibrado e tem as suas nuances, enfim, tudo mais. Acho que assim, destaque negativo para a torcida do Palmeiras que jogou, assim, a torcida apoiou o time, foi muito importante, apesar de terem ido poucos torcedores, né? Por causa da localidade ali da Arena Barueri, mas assim, gente, assim, isso é uma coisa que pode prejudicar o clube e acredito que o Palmeiras também tentará identificar os torcedores que jogaram cabeça de galinha dentro do gramado, né? Acho que tudo bem, teve lá a questão da cabeça de porco, que o torcedor do Corinthians está passando por maus bocados até hoje, né? O torcedor que fez isso, então acho que a pessoa não precisa chegar num ponto como esse, porque isso pode prejudicar a própria pessoa e também prejudicar o clube, de alguma forma. Então, realmente, as coisas precisam ser um pouco mais equilibradas e leves para que esse tipo de retaliação não fique acontecendo a todo momento, porque daqui a pouco, quando o Palmeiras for jogar lá na Neoquímica Arena de novo, vai ter outro, né, torcedor corintiano que vai querer fazer a mesma coisa novamente, e isso nunca vai ter um fim, né? Então, eu acho que a trégua tem que partir de algum lado. Mas, enfim, é só um pensamento meu, assim, próprio. E assim, destacar também a boa atuação do Vitor Roque. Acho que o Estevão também fez um bom jogo. Felipe Anderson foi muito importante, taticamente, pelo lado do Palmeiras. E pelo lado do Corinthians, os 2 atacantes, que são os principais jogadores, não conseguiram se sobressair, porque a estrutura do time não funcionou como um todo. Então não dá para você ter, assim, destaque negativo individual. Acho que todo mundo acabou influenciando para que o Corinthians desempenhasse abaixo do seu nível nesse jogo contra o Palmeiras. Destacar também, pelo lado do Palmeiras novamente, a entrada do Paulinho, que já entrou mostrando suas credenciais ali, né? Tentou dar uma meia-lua no primeiro lance no zagueiro do Corinthians e quase consegue chegar antes do Matheus Donelli. Acho que quando ele estiver na plena forma e com o ritmo de jogo, esse tipo de jogada será muito característica dele no Palmeiras, porque ele já fazia muito esse tipo de lance no Galo também. E é isso, cara. O Vitor Roque ainda não conseguiu marcar o seu gol, teve mais um gol anulado no jogo de hoje, né? E ainda busca o seu primeiro gol, mas fez uma boa partida, se movimentando bastante, recebeu uma bola no primeiro tempo também, que ele teve a oportunidade de finalizar. Então, enfim, o time tá encaixando do Palmeiras, e o Corinthians precisa ligar o sinal de alerta. Bom, família, é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Ele vai aparecer também na descrição do vídeo, junto com o link do meu grupo de WhatsApp.
Tá bom? Então se inscreve no canal, deixa o like, compartilhe o vídeo e comente o que vocês acharam. Valeu!